Ame ou odeie, hoje vamos falar de um dos maiores customizadores da nossa geração. Um homem que ficou conhecido por cortar Porsches e transformá-los em máquinas inconfundíveis. Pegar uma obra de arte e transformar em sua obra de arte. Esse é o seu negócio. Muitos acreditam que ele não tem o direito de mexer com esses carros tão icônicos, mas para outros é exatamente isso que ele tem que fazer. Isso porque ele é um artista e artistas fazem arte. Caso você ainda não saiba de quem estamos falando, é óbvio que estamos falando de Akira Nakai, o fundador da icônica empresa de customização RWB, Rowell Big. Ele talvez não seja tão conhecido na cena brasileira, mas se você está um pouco antenado na cultura de JDM, de customização, por mais que você não o conheça, de fato já viu algum de seus trabalhos. Com certeza já passou na sua timeline o vídeo de um japonês sentado em uma cadeira fumando seu cigarro, com o 911 na sua frente. A próxima cena é ele cortando esse carro com uma serra, algo direto de um filme de terror. Mas depois mostra o resultado, que é um Porsche, mas agora com um widebody gigantesco e um aerofólio maior ainda. A marca registrada do nosso querido Nakai-san. Se você nunca viu, depois de dar like e comentar nesse vídeo, te convido para assistir um de seus vídeos. Prometo que não vai se arrepender. Hoje vamos apresentar quem é e por que Akira Nakai e a RWB são tão famosos. A sua jornada começou no Japão. Antes dele mexer com Porsche, ele praticamente modificava qualquer coisa que chegava em suas mãos. Naquela época, ele se destacou por causa do seu Corolla AE86, um carro diferente de qualquer outra coisa que tinha no mercado da época. Um carro que, junto com Keiichi Tsuchiya, o rei do drift, estavam fazendo história no final dos anos 80. Mas espera aí, você não sabe quem é Keiichi Tsuchiya? O cara que praticamente inventou o drift, você não sabe quem ele é? Então você está com sorte, temos um vídeo inteiro falando sobre sua história e como ele quase foi preso por simplesmente fazer o que amava. Se ficou minimamente interessado, basta clicar no vídeo acima que te apresentamos essa história tão emocionante. Mas voltando ao vídeo, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, Nakai fazia parte de um grupo chamado Rough Roads, traduzido para o português, Mundo Hostil. Naquela época era muito comum os jovens se reunirem e criarem grupos para poder competir entre si ou até mesmo entre outros grupos. Só que o seu grupo tinha um diferencial. Seus carros eram marcados pelos designs um tanto quanto inovadores, vamos dizer assim. Tinham aerofólios gigantescos e widebodies maiores ainda. Eles tinham até um negócio chamado camber negativo, que é quando ajustam as rodas para a parte superior ficar mais próxima do centro do veículo, em detrimento da inferior. Por causa disso, eles receberam o apelido de Onikian, que significa camber do inferno. E aos poucos eles foram recebendo a reputação de os melhores pilotos daquele país. Com seus Corollas, eles passavam voando pelas toll roads, as ruas curvas do Monte de Tsukuba. E não demorou até que eles começaram a receber propostas para aparecer nas revistas da época com seus carros ao seu lado. Por ser o líder, Nakai ganhava todos os holofotes e na medida que eles foram aparecendo mais e mais, as pessoas começaram a analisar e perceberam que eles eram diferentes. Mas como assim diferentes? Seus carros tinham algo que os outros simplesmente não tinham. Ao mesmo tempo que pareciam elegantes, eram agressivos. Suas rodas para fora, com aerofólio e o adesivo do Rough Road no para-brisa, diziam algo que os outros carros não conseguiam dizer. Agora parando para pensar, de fato o apelido Camber do Inferno fazia sentido. Esse era o passatempo de Nakai-san, transformar esses carrinhos inofensivos em monstros do drift. Apesar de ter nascido na época de ouro do Japão, em meio ao NSX, o GTR e o Supra, desde pequeno ele sempre se mostrou apaixonado por uma marca que talvez você possa imaginar qual seja, a Porsche, óbvio. Seu primeiro contato com a marca foi nos anos 90, quando ele ainda trabalhava em uma funilaria no interior do Japão. Ali ele desenvolveu mais ainda sua paixão pelo carro alemão. Ele ficou fascinado pela sua mecânica e o seu design com linhas suaves e arredondadas. Por isso, anos depois, quando o 911 Turbo, todo quebrado, apareceu em sua loja, ao invés de consertá-lo, ele ofereceu comprar do atual dono. Mal sabia ele que esse seria o carro responsável por mudar a sua vida para sempre. Esse Porsche 911 de 1985 foi o primeiro 911 de Nakai-san, e esse carro é o que melhor representa sua carreira. Ele se tornou toda a publicidade que ele precisava. Ao invés de deixar o carro na garagem e só sair no final de semana quando tiver poucas pessoas na rua, pois tem medo de arranhar ou danificar a pintura,
Nakai fazia o completo oposto. Ele queria correr, testar os limites, usufruir de tudo que aquela máquina tinha a oferecer. Até porque, depois de todas as modificações, seria um pecado não andar com esse carro. Ele comprou essa máquina com o intuito de ir rápido, com o intuito de correr. Por isso, uma das primeiras modificações que ele fez foi tirar todo o peso extra. Isso inclui o painel, as portas que ele trocou por fibra de carbono e até mesmo o câmbio de marcha, que para ele era muito pesado. Nessa brincadeira ele cortou 360 kg de um carro que já era leve. Acredite ou não, agora esse carro só pesava 950 kg. E com o motor que ele fez junto com seus amigos da ProMolded, o seu Flex 6 agora batia 360 cavalos de potência, com uma estimativa de 8.500 RPMs. Mas o que realmente trouxe todos os holofotes para esse carro foi o que ele fez com a sua lataria. Ele simplesmente pegou uma serra e cortou o carro inteiro. Isso dividiu algumas opiniões, como vocês podem imaginar, mas foi o que ele fez depois que compensou. Ele colocou enormes paralamas de fibra de carbono, imitando os carros de corrida dos anos 90. Depois ele colocou um aerofólio gigantesco, mas que por alguma razão era funcional. Ao invés de colocar o adesivo do Rough Road, ele decidiu traduzir para o alemão, então agora o adesivo dizia Roosevelt. E ele decidiu nomear o seu carro em homenagem à sua amada, em homenagem à pessoa que ele mais amou em sua vida. Mentira, ele decidiu nomear o seu carro em homenagem à sua cerveja predileta, Stella Artois, a cerveja que ele conheceu em sua viagem para a Bélgica. Na minha opinião, ele se tornou tão famoso pois ele estava se divertindo, pois ele fazia aquelas coisas por amor, era algo que ele genuinamente gostava e era bom. Por isso, embora ele não tenha feito muita propaganda, ele junto com sua empresa, chamada RWB, foram ganhando bastante notoriedade no começo dos anos 2000. Como já falamos aqui, atualmente essas customizações de Porsche podem ser aceitáveis e até mesmo famosas, mas isso é graças a ele. Naquela época, você pegar e cortar um 911 era algo inadmissível, era quase um insulto. Uma parcela das pessoas odiavam, achavam ridículo, mas tinha outra parcela que ficou completamente obcecada e apaixonada pelo trabalho de Akira. Uma dessas pessoas era Mark Arsenault, que trabalhava na Fat Lace, e Brian Scotto, que é o cofundador da Hoonigan, mas na época trabalhava em uma revista chamada 0 a 60. Diante de toda a fama que ele conseguiu nesse tempo, ele resolveu que estava na hora de explorar novos mercados. E foi nesse momento que ele recebeu uma proposta de Mark Arsenault para criar alguns carros nos Estados Unidos. E ele falou que ele poderia trabalhar na Fat Lace, sua oficina, e foi exatamente isso que Akira fez. Agora nos Estados Unidos, ele completou seus 2 primeiros 911 fora do Japão. Ele customizou esses 2 carros para os seus amigos norte-americanos, Brian Scotto, um inconfundível 911 branco que ele nomeou Hoonigan, em homenagem à própria marca de Brian. E o outro foi o Pandora One para Mark Arsenault, só que ao invés de branco, ele era verde, uma cor nem um pouco chamativa. Até agora, o RWB era uma espécie de oficina de customização underground que fazia carros que pareciam com os carros de corrida dos anos 90, mas as coisas estavam prestes a mudar. Sua decisão de buscar um novo mercado nos Estados Unidos foi uma divisora de águas. Agora ela se encontrava em outro país, em meio a uma cultura totalmente diferente, mas uma cultura que se mostrava muito curiosa sobre o seu trabalho. Mas o fator que fez sua marca deslanchar foi que no final dos anos 90, a Porsche não se via no melhor momento, economicamente falando. Ela tinha todos esses carros insanos, mas ninguém para comprar. E isso se deu por causa da desaceleração econômica que afetou bruscamente a demanda por carros esportivos e carros de luxo, em outras palavras, Porsche. Diante dessa crise, você conseguia achar esses carros alemães pela metade do preço. Antes você comprava um Porsche por 50 mil dólares, agora você conseguia achar no mercado por 25 a 20. Isso foi muito interessante para Akira, pois ele expandiu o seu mercado. Seu público não estava mais restrito à pequena parcela da população que conseguia comprar essas máquinas, que em sua grande maioria eram pessoas mais velhas que não entendiam muito bem o conceito de sua arte e, para ser realista, não estavam muito interessados em cortar seus carros. Agora, com essa baixa no preço, qualquer pessoa podia ter um 911, e isso inclui os jovens rebeldes que queriam escutar rock, correr e ter carros insanos. A popularização da RWB se deu pelo seu próprio trabalho.
Era só chegar ao encontro de carros com essa máquina que todo mundo queria saber do que ele se tratava. Ele também viralizou antes mesmo desse termo existir. Nos primórdios da internet você encontrava inúmeros artigos falando sobre sua arte, sem contar na sua grande quantidade de aparições nas revistas. Todo mundo estava falando daquele japonês que cortava Porsches, mas nem sempre estavam falando bem. Embora muitas pessoas gostassem dessas customizações, tinham outras que achavam uma falta de respeito com a marca alemã. E essas pessoas eram os velhos ricos, que para eles era muito melhor ter um Porsche embaixo de uma lona, escondido em sua garagem, do que nas ruas. Mas para Nakai era o completo oposto. Esses carros não podiam ficar parados. Sua essência se baseava na velocidade e ferocidade dessas máquinas. Para ele, esses carros foram feitos para ser dirigidos e aproveitados ao máximo. Embora eles tenham alguma reputação de serem difíceis de serem dirigidos, como o Porsche 911 Turbo, o tal Widowmaker, ou Criador de Viúvas, acredite ou não, as suas customizações melhoravam sua dirigibilidade. Suas rodas gigantes davam mais aderência, logo, elas eram mais seguras nas curvas e em velocidades elevadas. Mas vamos aqui falar do seu processo criativo. Simplesmente não podemos fazer um vídeo do RWB e não falar de como ele fazia suas modificações. Ele literalmente pegava uma mini serra e cortava o carro. Mas como assim? Ele simplesmente cortava? Sim. Ele criava uma linha com o olho, botava uma fita para alinhar o corte e começava o seu trabalho. Coisas que outros customizadores demoravam horas e dias, ele fazia em minutos e ainda com precisão cirúrgica. Ele só precisa de uma coca, um cigarrinho e uma cadeira de couro. Aí ele fará todos os seus sonhos virarem realidade. Isso se o seu sonho for ter um 911 completamente alucinante, diferente de qualquer coisa que você já viu na sua vida. Ele na verdade é um cara bem tranquilo e até mesmo aceita pedido dos compradores, mas se fosse eu, simplesmente deixaria meu carro na sua mão e esperava ele transformá-lo em um camber do inferno. Muito obrigado pela sua atenção. Se chegou até aqui e gostou do nosso trabalho, se sinta à vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos nos próximos vídeos. Comente abaixo o próximo tema que gostaria de ver no canal. Sua opinião é muito importante para nós.